tema dessa mensagem é onde você está. Uma pergunta: onde você está? Senhor nosso Pai, me capacite a passar essa mensagem corretamente, que cada um dos meus irmãos e irmãs recebam no coração do Senhor, pelo poder da Ruach HaKodesh, o que o Senhor tem para cada um receber, e que seja uma palavra transformadora de vida para a vida eterna. É o que eu lhe peço, em nome de Yeshua. Fica conosco, já se faz tarde, em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Que assim seja. Tema da mensagem: onde você está? O homem fez uma escolha em ter as coisas do seu próprio modo, do seu próprio jeito, a seu tempo, ter acesso a informações que ele não deveria ter, pelo menos não naquela ocasião, naquele momento. Desobedeceu uma instrução de Hashem e rompeu com o chamado do Senhor, que ainda o procurou, perguntando: onde você está? Desde aquela época, tudo que as pessoas fazem parece estar centralizado no ter, no possuir, e não no ser. E assim foram estabelecidos parâmetros nesse mundo para medir as pessoas pelo que elas possuem e não por quem elas são de fato, na sua verdadeira essência. No Gan Eden, o homem se enveredou pelo caminho do conhecimento, da mesma forma que nós estamos caminhando hoje nessa terra. Sedentos por informação, as quais nem conhecemos a sua origem ou a sua veracidade. E por esse motivo, Hashem faz para nós hoje a mesma pergunta que fez para o homem lá no Gan Eden: onde você está? Em primeiro lugar, essa pergunta não faz com que a pessoa reconheça Hashem como Senhor, nem que reconheçam o seu chamado, mas faz com que a pessoa compreenda onde ela se encontra, onde ela está, em qual estágio da vida ela está vivendo. Qual é a posição dela distante do seu Criador, que não fez nada de errado, não fez nada de mal, para que essa ruptura ocorresse. Uma escolha feita de forma inconsequente. E aqui estamos, seguindo nós hoje, nesse mesmo caminho. Obtendo conhecimento e nos escondendo de Hashem. O relacionamento do homem para com Hashem tem sido quase nenhum, ou nenhum, na maior parte do tempo. Por esse motivo, a Ruach HaKodesh nos pergunta: onde nós estamos? Pense sobre isso. Adão não respondeu aonde ele estava. Ele apenas respondeu que estava nu, e quando ouviu a voz do Senhor, ficou com medo e se escondeu. Talvez nós estejamos nessa mesma condição hoje.
nos escondendo também de Racham. Mas não somente de Racham, mas de tudo e de todos, escondendo as nossas intenções, os nossos sentimentos, escondendo os nossos desejos e práticas de coisas estranhas e reprováveis pela Torá, que fazemos principalmente quando estamos sozinhos. Até mesmo com os nossos pensamentos. Adão sabia o que ele tinha feito de errado e escolheu esconder a sua vergonha. Primeiro, atrás de folhas de uma figueira. E depois ele mesmo se escondeu por entre as árvores, ao ouvir o chamado de Racham. Adão decidiu se esconder da presença do Senhor, dizendo que teve medo. Hoje o terror tem sido espalhado sobre a terra, com o principal objetivo de afastar as pessoas da presença do Senhor e conduzi-las coercivamente a tomarem decisões erradas. Algumas delas até de forma definitiva, sem volta, comprometendo sua saúde, sua vida, ou comprometendo o destino de vida de pessoas amadas ao seu redor. As pessoas estão sendo aterrorizadas dentro dos seus lares. E muitos desse terror está entrando nestas casas por uma janela. Adão teve medo de Racham, mas não teve medo de obedecer às instruções de Nahash, traduzido em muitas escrituras por serpente. Eva não tinha medo de ficar conversando com aquele ser estranho à sua raça. Um ser que a enganou e trouxe muita dor e sofrimento sobre toda a humanidade e a morte como resultado do pecado que foi legado para as nossas vidas como herança. Adão também não teve medo de comer daquele fruto. Da mesma forma, hoje, você pode estar envolvido, experimentando o que você não deveria. Conduzido ou conduzida apenas por uma satisfação pessoal, momentânea, temporária, experimentando o que Hashem não tem para você, acreditando que isto é bom, mas eu digo, isso não é bom. Tenha coragem, busque o Senhor em oração, faça um propósito com Ele e certamente Ele vai te mostrar a verdade. E a verdade vos libertará. É o que está escrito. Isso aconteceu com os nossos pais no Gan-Éden, que sabiam muito bem que não deveriam comer daquele fruto. Eles tinham uma instrução, mas eles não conseguiram resistir aos seus desejos, não conseguiram se controlar e desobedeceram. Embora alertados previamente, agiram com a total falta de reconhecimento das consequências que poderiam vir sobre a vida deles. E veio. E se espalhou
sobre toda a humanidade. Ainda assim, Hashem, por sua infinita misericórdia, sacrificou no Gan Éden um animal para cobrir a vergonha dos nossos pais. Se você consegue entender que tem seguido por caminhos estranhos, perigosos, em desobediência às instruções de Hashem, eu declaro para você que o Cordeiro Yeshua HaMashiach, quer cobrir a sua vergonha. Nesse momento, agora. Nesse dia. Aleluia. Como podemos compreender, ter medo e se esconder de Hashem, mas confiar nas falácias mentirosas do inimigo das nossas almas? Nos afastamos de Hashem, que deseja nos salvar, mas nos aproximamos daquele que deseja nos matar. Mas isso está ocorrendo em toda a terra. Nesse momento, com a vida de todas as pessoas. Porque elas não conseguem se aproximar do Senhor para conhecer o seu caráter. E acreditam no engano delas, que Hashem é como alguém que deseja puni-las de qualquer forma e por qualquer coisa. Essas mesmas pessoas têm tido muita dificuldade de compreender e reconhecer todo o bem que Hashem tem proporcionado sobre as nossas vidas por amor. O povo de Israel, do qual fazemos parte, estava no deserto, recebendo todos os cuidados de Hashem. Todos os dias. Recebiam maná, e mesmo assim, eles seguiam reclamando, murmurando. Era só observarem algum pequeno problema. Confiando em outros poderes e forças estranhas. Mesmo presenciando os milagres de forma sobrenatural procedente de Hashem todos os dias. O que poderemos dizer sobre as coisas que estão ocorrendo no mundo hoje? Ou mesmo sobre a terra de Israel? Houve uma mistura de pessoas na terra de Israel. E grupo de pessoas se levantaram para remover a guarda do Shabat, defendendo que o comércio tem direito de ser aberto livremente no dia sagrado de Hashem. Na terra que pertence a Hashem. Sutilmente, muitas coisas mudaram na terra de Israel. Mudanças por assimilações, associações. Sutil. Um pouco por dia. E hoje temos observado uma secularização muito grande na terra de Israel, que tem nos deixado extremamente tristes. Imagine como está o coração de Hashem observando todas essas coisas que estão ocorrendo na terra inteira, principalmente na terra de Israel. Que foi levantado um povo separado para ser um modelo para as nações. E muitas vezes adota um comportamento muito parecido com os das nações. Mas qual é a diferença que existe da nossa vida hoje
vivendo na diáspora com relação à vida das pessoas na terra de Israel? Qual a diferença com relação aos projetos desse mundo? Qual a diferença? Hashem tem nos alertado nesse ministério sobre o que está ocorrendo na terra. Entramos em um período extremamente crítico da nossa história, com o início de uma nova era, um novo tempo, como nunca foi observado anteriormente e nem será observado depois. Mas ainda não é o fim, mas é o princípio das dores. O homem no Gan Éden desenvolveu amizade com Nahash e perdeu o temor de Hashem. Aceitou a proposta daquele ser e se corrompeu. Posteriormente, depois da corrupção, veio a culpa, o remorso, e por causa do medo das consequências, surgiu o temor que poderia ter ocorrido antes, por respeito, por reverência, por amor. Nós temos duas formas de aprender. Ou com os erros registrados nas escrituras, deixados pelos nossos antepassados, ou errando a nossa própria vida. Vamos avaliar a nossa vida, o nosso temor a Hashem. Se existe por medo das consequências das coisas que estão ocorrendo sobre a terra, ou se por respeito, reverência e amor ao nome sagrado do Senhor. Yeshua nos advertiu sobre isso. Mateus capítulo 10, versículo 28. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas são incapazes de matar a alma. Antes temam quem pode destruir tanto a alma como o corpo no Gehinnom. A morte é o destino natural para todas as pessoas nessa terra, se o Mashiach não retornar antes dessa partida. Entretanto, muitas pessoas têm muito medo da morte. Eu diria até um terror só de pensar e enfrentar o desconhecido. Mas se estivermos firmes com o Mashiach, não teremos que enfrentar nada nessa terra que seja desconhecido. Não para nós. E se tivermos que passar pela morte, seremos ressuscitados. Existe relato de pessoas recolhendo muitos corpos na terra de Israel. Pessoas estão chocadas com a violência, com as decapitações. Situações realmente estarrecedoras. E muitas vezes não compreendemos. Não faz sentido. E ali, todos estão em choque. Um dia antes dos ataques, tudo estava aparentemente normal, como sempre foi. Havia alguns pontos de alerta, é verdade, alguns pontos de atenção. Nada mais do que isto. Não havia sinais de nada, exceto por sonhos e profecias que Hashem havia trazido ao seu povo. Alguns deram atenção. Outros até agora estão acreditando que, como das outras vezes, isso vai passar muito rapidamente. Eu receio que não.
Tudo estava aparentemente bem. Como no dia de hoje para nós. Mas tudo mudou repentinamente. De um momento para o outro. Quase num piscar de olhos. Tudo isso há poucos dias atrás. Irmãos, tudo na nossa vida pode mudar num piscar de olhos. Eu não sei onde as pessoas estavam no momento que elas sofreram um ataque surpresa e morreram. Talvez em suas casas, em alguma festa, em algum kibutz, nas ruas se deslocando de um local para outro, a caminho de alguma sinagoga, porque era um dia festivo, um dia solene, de Shemini Atzeret e Simchat Torah. Não sei onde as pessoas estavam. Passamos por uma situação extremamente crítica com a nossa família que está na terra de Israel, sabendo do problema que havia iniciado e com poucas informações naquela ocasião, nós ficamos com um aperto muito grande nos nossos corações. Precisávamos cumprir a nossa agenda de responsabilidades nestes ministérios que nasceram no coração de Hashem, para com a vida das pessoas aqui, pessoas que estavam acompanhando esse serviço remotamente em outros lugares, sabendo que a nossa família estava em risco na terra de Israel. Foram realmente dias difíceis, irmãos, principalmente pela falta de informações. E a questão que ocupa a nossa mente é: o que aconteceu com as almas das pessoas que foram mortas naqueles ataques? Nessa paraxá, no Miron Bereshit, no princípio, temos a recomendação da leitura do livro de Yeshayahu, capítulo 42, versículo 5 a 43. Eu vou ler Yeshayahu, Isaías, capítulo 42, versículo 23 e 24 especificamente. Tá? Yeshayahu, capítulo 42, versículo 23 e 24 somente. Vou reler. Quem de vocês o ouvirá ao Mashir Yeshua? Quem escutará e dará atenção nos dias vindouros? Quem entregou Yaakov para ser despojado, Israel aos saqueadores? Não foi Adonai, contra quem temos pecado, em cujos caminhos eles se recusaram a andar, desobedecendo a sua Torá? Irmãos, não é desejo de Hashem entregar Israel na mão de seus inimigos, nem tampouco a nossa vida. Mas só podemos chegar até a nossa rocha de proteção caminhando pela Torá da misericórdia. Não existe outro caminho que possa nos proporcionar a verdadeira Shalom. E da mesma forma que ocorreu no Gan Éden, a desobediência está conduzindo pessoas à morte. Se Hashem desejasse algum mal para a nossa vida, era só Ele nos dar as costas. E nós mesmos estaríamos arruinados. Ainda com o desejo de fazer o bem. Como Shaul Hachalia mencionou. O bem que eu quero fazer, se eu não consigo.
Mas o mal que eu não quero se brota na minha vida. Por quê? Esse mal existe dentro de nós. Mas o Senhor não quer que sejamos nós destruídos. Ele quer que sejamos transformados. Nós sabemos fazer o mal sozinhos, irmãos. Da onde veio isso? Herança. Que nós recebemos no nosso DNA. Herança de Caim. Mas Hashem, por seu infinito amor e misericórdia, nos enviou seu único Filho amado, o Mashiach Yeshua, para nos resgatar dos nossos pecados, resgatar a nossa alma da destruição, nos livrar primeiro de nós mesmos. Hashem tem acampado seus malahim ao nosso redor para nos proteger todos os dias. Tem enviado seus mensageiros para nos alertar sobre os perigos eminentes que podemos enfrentar todos os dias. Entretanto, temos observado ocorrer o que está escrito no livro de Oséias, capítulo 11, versículo 2a. Quanto mais os profetas o chamam, mais se afastam deles. Esse é o resultado pelo qual temos observado tanta violência sobre a terra. E o Senhor, Hashem, nosso Pai que está no céu, através de Yeshua, Aruach HaKodesh, com o coração bastante entristecido. Hashem está nos alertando, nos chamando, irmãos. Entretanto, devemos observar o caminho que estamos seguindo. Devemos avaliar onde nós estamos. E saber responder a Hashem de forma correta à nossa posição. Mas, para isso, devemos reconhecer, de fato, que estamos longe do Senhor. Devemos reconhecer aonde nós estamos. Se temos fugido de Hashem, não adianta tentar encontrar uma desculpa para justificar esse fato, mas sejamos corretos. Abramos o nosso coração, nos apresentamos a Hashem, digamos, sem nenhum rodeio a Ele. Onde nós estamos? Se você se escondeu por sentir-se nu, reconheça que Hashem sabe tudo sobre você. Porque Hashem sabe tudo sobre cada um de nós. Reconheça, todos nós estamos nu diante do Senhor. Deixe que Hashem, através do sacrifício do Cordeiro, cubra a sua vergonha. Muitas pessoas nessa terra estão em uma situação de necessidade deplorável. Mas por questões de orgulho não consegue reconhecer a sua real situação e não consegue igualmente reconhecer as necessidades de ninguém ao seu redor. Yeshua nos ensinou sobre isso também, resgalo, Apocalipse capítulo 3, versículo 17 a 20. Vou ler. Pois você continuou dizendo, estou rico, adquiri riquezas, não preciso de nada. Você não sabe que é desventurado, deplorável, pobre, cego e nu. Meu conselho para você é, compre de mim ouro refinado no fogo, para que fique rico, e roupa branca, para que fique vestido, e não tenha de se envergonhar de sua nudez.
e compre colírio para usar nos olhos e poder enxergar. Quanto a mim, compreendo e disciplino a todos o que amo. Por isso, preparem-se e deem as costas aos seus pecados. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e comerei com ele e ele comigo. Nós não temos como nos esconder dos olhos de Hashem, que sabe todas as coisas. Porém, nos falta o senso de compreensão, do reconhecimento que mesmo que ocultemos nossas vidas dos olhos de todas as pessoas, não podemos fazer isso dos olhos de Hashem. O melhor caminho que podemos seguir para fugir de Hashem é correr na direção da Shalom para com Hashem. Mas o nosso orgulho pessoal ainda tem nos atrapalhado muito de seguirmos no caminho correto. Nós ainda acreditamos que podemos ser autossuficientes em tudo, que não precisamos depender de ninguém, nem de Hashem, porque acreditamos que não precisamos nem orar por nada. O nosso orgulho nos faz acreditar que não precisamos tolerar o que nós não desejamos. Não precisamos tolerar outras vidas, outras pessoas que não gostamos. Nem suportá-las em amor. Pois eu digo a vocês, irmãos, o orgulho é pecado. Mas nós esperamos que outras pessoas estejam dispostas a fazer por nós tudo o que nós precisamos, ainda que não estejamos dispostos a fazer nada por ninguém. O pensamento comum entre as pessoas é que todos precisam ser sensíveis à minha dor, às minhas necessidades. Mas eu mesmo não preciso ser sensível para com ninguém. Mesmo porque este nem é o meu perfil. É o que muitos pensam. Um padrão que tem conduzido muitas pessoas nessa terra para o engano, para um enredo. Uma pessoa orgulhosa não consegue perceber a sua condição de miséria, irmãos. E como tudo nessa terra tem um preço a ser pago, o orgulho também terá uma conta para pagar, que na maioria das vezes é simplesmente ignorada. Pode haver em sua vida uma resistência em pagar o preço em levantar cedo, para buscar o Senhor em orações, entregar a sua vida em total dependência de Hashem, com o desejo de cuidar e zelar por outras vidas, pagar o preço, entregando o amor que você tem recebido do Senhor. Nós somos treinados a pagarmos o preço de alguma coisa com recursos dessa terra. Porém, existem coisas que os recursos desse mundo não pode comprar, não pode pagar, mas que Hashem deseja nos entregar graciosamente por sua poderosa misericórdia e amor.
Isaías, capítulo 55, versículo 1. Venham para a água, todos vocês que estão sedentos, vocês desprovidos de dinheiro, venham, comprem e comam. Sim, venham, comprem vinho e leite sem dinheiro. É de graça. Preste atenção. Mesmo sendo de graça, existe um preço elevado para se pagar em amor. Todos nós temos o chamado de Hashem para amarmos a Hashem sobre todas as coisas e ao nosso próximo, como a nós mesmos. Irmãos, Hashem nos convoca. Todos nós temos um chamado. Pode ser que você não esteja exercendo ainda o seu chamado, mas certamente há um chamado também para a sua vida. Nós estamos entrando numa guerra terrível e Hashem está nos convocando para estarmos despertos. O desejo dele é que a nossa vida seja preservada. A vida de pessoas amadas ao nosso redor seja preservada. Que entendamos a criticidade da situação que se forma no horizonte diante dos nossos olhos, aparentemente distante, mas que a qualquer momento pode bater na nossa porta. As nossas relações interpessoais com pessoas que amamos precisam ser entendidas e recebidas como preciosas. E o valor do que sentimos não pode ser mensurado pelos valores e riqueza dessa terra. Não podem ser pagos com o dinheiro desse mundo. Avaliem suas próprias vidas e respondam. Avaliam. Onde vocês estão? O que aconteceria se Adão, ao invés de ficar arrumando desculpas, respondendo de forma objetiva, se ele respondesse de forma objetiva a Hashem, Hashem, eu estou em pecado. Errei, está aqui, e agora? Reconhecendo que estava em uma condição miserável, pobre e nu. Longe de nós pecarmos contra Hashem, deixando de orar nessa casa por vocês, porque o Senhor nos chamou para lutarmos essa guerra em oração pela sua vida, pela sua alma. O mundo espiritual, todos no mundo espiritual, luta por alma. As pessoas nessa terra lutam por posição financeira. Mas avaliem as suas próprias vidas e responda com sinceridade: onde vocês estão? Acordem para a vida e recebam a vida eterna. No texto que lemos hoje, em 2 Kefa, Pedro, capítulo 3, versículo 3 a 14, vamos reler os versículos 3 e 4. 2 Kefa, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3 e 4. Em primeiro lugar, entendam isto. Nos últimos dias surgirão escarnecedores, seguindo seus desejos e perguntando: onde está a prometida vinda dele? Onde está a prometida vinda dele? Porque nossos pais morreram e tudo segue como era desde o princípio da criação. Estou aqui esperando, nada acontece. A promessa do retorno do Mashiach deveria estar no nosso coração,
de forma muito clara e com confiança, se estivermos no lugar certo. Então, se você acredita que Yeshua está demorando, ou até que não vai retornar em breve, eu digo a você, avalie a sua vida e descubra onde você está. Porque você está fora do lugar. Você está longe do Senhor. Não seja pego de surpresa. E recomendo que você veja e reposicione na sua vida, no lugar correto, com as pessoas corretas. Nós estamos entrando em uma nova era, irmãos. Estruture a sua vida agora e esteja plenamente arraigado na palavra de Hashem. Não permita que nada nem ninguém remova a palavra do seu coração. Irmãos, Hashem perguntou para Caim: onde está o seu irmão? Bereshit capítulo 4, versículo 9. Para Avraham, Hashem perguntou: onde está Sara, tua mulher? Bereshit capítulo 18, versículo 9. Onde estão os nossos irmãos, filhos, esposas, maridos? Medite sobre isso, porque é da nossa responsabilidade sabermos aonde eles estão também. E não somente isso. Devemos estar dispostos a encontrá-los e lutarmos por ele, começando em oração. Não existe um lugar que guarda uma carta de divórcio de Hashem para conosco, para com o seu povo Israel, composto por dois povos, judeus e não judeus, caminhando em unidade. Esse é o desejo do nosso Pai que está no céu, para a nossa vida nessa terra. Yeshayahu, Isaías capítulo 50, versículo 1a. Adonai diz: onde está a certidão de divórcio de sua mãe, que lhe dei quando me divorciei dela? Hashem nunca se apartou e nunca se apartará do seu povo amado, seu enxurum, escolhido por ele para ser um modelo de temor para as nações. Agora, como é que nós podemos ser um modelo de temor se nós mesmos nem temos esse temor conosco? Embora muitas pessoas nos observam em meio a grandes lutas e perguntam: onde está o teu Deus agora? E eu digo, Hashem está no mesmo lugar que ele estava quando os nossos pecados emadeiraram Yeshua. E segue cuidando de cada um de nós com muito amor e zelo. Porque as misericórdias dele são a causa de nós não sermos consumidos, conforme está escrito em Lamentações, capítulo 3, versículo 22. Irmãos, Hashem está nos concedendo mais uma oportunidade hoje para avaliarmos a nossa vida, para descobrirmos onde nós estamos indo. E se for necessário, tenhamos força e coragem e voltemos para Ele através de Yeshua. Não se esconda de Hashem. Não há demérito em reconhecer que talvez você esteja se escondendo. Mas é importante que você entenda o seu chamado. Volte atrás e siga na direção do encontro com Hashem através do Mashiach Yeshua. Voltemos a Hashem hoje em nome de Yeshua,
Mais uma vez eu clamo ao coração de cada um de vocês que me ouvem. Confie no chamado de Hashem para a sua vida, enquanto nós podemos fazer isso. Porque em breve será apenas uma constatação e não teremos como mudar mais absolutamente nada. Isso pode ocorrer a qualquer momento, sem nenhum aviso prévio. Onde você está? Muitas pessoas estão hoje, nesse momento, em lugares perigosos, lugares que serão varridos pela morte nessa terra. Lembrando que a história se repete. Jeremias, capítulo 14, versículo 18a. Caso eu saia ao campo, verei os mortos à espada. Se entro na cidade, vejo as vítimas da fome. A história se repete, irmãos. E lamento dizer, mas esse cenário está se formando sobre toda a terra. O profeta Jeremias viu isso e com tristeza no meu coração eu digo, isso vai voltar a repetir. E muitos de nós veremos essas coisas voltarem a ocorrer sobre a terra. Entretanto, tenha certeza no seu coração de correr na direção de Hashem através de Yeshua, para que você não saia do vento e siga direto para o centro do furacão. Irmãos, o medo é um espírito e não procede do Senhor. Se você está com medo, apresente sua vida para o Senhor. Senhor, estou aqui com medo. É um espírito que não procede de Hashem e pode te fazer tomar a decisão errada. Pode te tirar de um lugar, de um vento forte, e pode te lançar no meio de uma tempestade terrível. Até para nos movimentarmos, precisamos estar aquietados, sensíveis à voz do Senhor, para saber o caminho a seguir. Um passo errado pode nos colocar direto em rota de colisão com a morte. Medite sobre isso. Deixe o Senhor falar ao seu coração. Para nós fecharmos, Hashem está nos chamando. Corramos na direção dele, estejamos prontos para encontrar com Yeshua. Agora. O desejo do meu coração é que todos nós encontremos com Yeshua, como eu já mencionei antes, nos altos céus. Esse é o desejo do meu coração. Mas será que todas as pessoas estão prontas, preparadas para suportar o que há de vir? Porque a terra inteira será colocada na prova. Todos os habitantes. Será depurado no fogo. Porém, lembre-se de que podem apresentar a qualquer momento um falso Mashiach. E a ordem que recebemos de Hashem é de não ir até o lugar onde ele está. Mesmo que tenha todos os aspectos de um redentor, saibamos reconhecer que o nosso encontro com o verdadeiro Mashiach se dará nos altos céus, não em outro lugar. Respondamos corretamente ao chamado de Hashem, digamos a Ele onde nós estamos e supliquemos a Ele por resgate. Porque Ele deseja nos resgatar desse mar em fúria que está se formando sobre a terra
e que nunca foi desejo de Hashem, mas escolha do próprio homem em seguir um caminho de desobediência, resultado das nossas próprias escolhas. Se você não sabe onde você está hoje, não sabe a sua localização, se você se perdeu de tal modo que não sabe em qual direção seguir, então peça ajuda. O que nos separa de Hashem é apenas uma oração. Peça socorro. Peça ajuda da Ruach HaKodesh para mostrar a você onde você está, qual a sua correta localização. Peça ajuda. Volte e sobreviva. Mas não permaneça mais perdido, longe do que o Senhor separou para a sua vida. A alegria na parábola do filho pródigo é quando o filho decide voltar para o pai que está esperando por ele e diz: este filho estava perdido e foi achado. Lucas capítulo 15, versículo 24. Que nós, como filhos, reconheçamos a nossa condição e decidamos voltar para o Senhor que está nos esperando. Em nome de Yeshua, mesmo que você esteja nessa condição, perdido, lembre-se, tenha certeza no seu coração, Hashem não está perdido. Volte para o Senhor e confie nele. Isaías capítulo 57, versículo 15. Pois assim diz o Altíssimo, o exaltado, o que vive para sempre, cujo nome é santo. Vivo em um lugar alto e santo, mas também com o contrito e humilde, a fim de avivar o espírito do humilde e o coração do contrito. Hashem habita com cada vida que se humilha diante dele, em cada lugar no mundo onde o orgulho for quebrado e o reconhecimento da necessidade de total dependência de Hashem for reconhecido como o bem mais precioso que nós podemos ter nesse mundo. Busque por Hashem, certamente Ele te encontrará. Irmãos, os sinais da vinda do Mashiach Yeshua estão cada vez mais evidentes, cada vez mais fortes e eminentes. Que estejamos no lugar certo, com as pessoas certas, fazendo o que Hashem nos chamou para fazer com uma alegria e por amor a Ele, por amor a almas, por amor à vida das pessoas. Existem muitas profecias em curso. Com o aparecimento de um líder nesse mundo, que estará em um lugar que não deveria estar, mas é muito importante nós estarmos no lugar correto e prontos para responder quando Yeshua nos chamar. Eis-me aqui, Senhor. Que nada nos impeça este encontro com o Mashiach. Lutemos com todas as nossas forças pela nossa vida, pela vida das pessoas amadas ao nosso redor, para propagar o amor do nosso Senhor. E quando o Hashem nos perguntar sobre os nossos familiares, pessoas que amamos, certamente responderemos corretamente: estão aqui comigo, seguindo no teu caminho, através de Yeshua. Estamos aqui de pé, diante de ti.
não falte ninguém que o Senhor entregou a Yeshua e que Yeshua confiou nas nossas mãos. E eu quero responder até mais. Eis-me aqui, Hashem, com os filhos que o Senhor me deste de presente. Como está escrito em Isaías capítulo 8, versículo 18. Oremos pela Shalom sobre o povo de Israel, na terra de Israel, na diáspora. Oremos pelo Israel que está refletindo sobre as nações uma imagem estranha. Oremos para estarmos onde, quando e com quem Hashem deseja que estejamos, em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Próximo Shabat, dia 21/10, teremos uma única Parashá número 2, Noah. Hashem instruiu Noah, um único homem que não havia sido arrebatado pela violência e pela corrupção do mundo naquela época. Noah, em obediência, seguiu as instruções de Hashem, construiu uma grande arca de madeira revestida por dentro e por fora. Ocorreu então uma inundação que durou 40 dias e 40 noites, e as águas se agitaram por mais de 150 dias antes de abaixar, e a arca repousou sobre o monte Ararat. Noah despachou um corvo que não voltou, e depois um pombo que voltou com um ramo de oliveira. Naquela época, como nos dias de hoje, já havia dois espíritos diferentes atuando sobre a terra. Convoco a todos a fazer essa leitura e que Hashem fale poderosamente com cada um de vocês. Senhor nosso Pai, a Ti te damos graça mais uma vez. Santo, 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 nos ajude a entendermos aonde nós estamos. E quando o Senhor nos pergunta isso, certamente nós não estamos na Tua presença. Nos ajude a redefinirmos as prioridades corretas da nossa vida. Por quem o Senhor é, pelo Teu amor, pela Tua bondade, não apenas pelo medo do que está ocorrendo sobre toda a terra. Um espírito propagando terror. Nos ajude a propagar a Tua Shalom, a Tua palavra. Nos ajude a propagar as Tuas boas novas. Nos ajude a não sermos mais agentes do mal, propagando o que é mal, o que produz indignação, o que produz tristeza, o que produz morte. Nos ajude a olharmos por Senhor, a sabermos tudo o que nós precisamos fazer, quando, como, com quem, e nos dê força para Te obedecer. É o que eu lhe peço. Nos ajude. Tempos maus sobre a terra, mas o Senhor é muito bom. Nos ajude a estarmos no centro da Tua vontade. Nos ajude a desenvolver pelo Senhor o amor que nós temos recebido de Ti. Nos ajude a repassarmos para outras vidas o amor que o Senhor tem nos concedido pela Tua misericórdia. É o que eu lhe peço, fica conosco, já se faz tarde, em nome de Yeshua, nosso Mashiach. E que nenhuma alma que o Senhor entregou a Yeshua, confiou nas nossas mãos, se perca nesse mundo. Nos ajude. Nós não podemos fazer absolutamente nada sem o Senhor, nem o bem nós podemos fazer sem o Senhor. Nos ajude, nos socorra. Beshem Yeshua Mashiach, que assim seja.